Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Kim Paim e o cinismo da extrema-direita. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, eu dei uma entrevista para o Brasil 247, uma entrevista que repercutiu muito. Eu subi essa entrevista para o meu canal, coloca na tela, Maxwell, ficou com o título, se não me falha a memória, qual a tática para enfrentar o fascismo, né? A fotozinha lá do Fernando Haddad. Tem muita gente dizendo que essa entrevista foi excluída do Brasil 247. Eu, sinceramente, não fui pesquisar, duvido que tenham excluído. Não acho que isso seja a prática do Brasil 247. E aí tô falando muito sinceramente que eu não babo ninguém, não faço média com ninguém. Mas tem um bocado de gente dizendo que foi excluída a entrevista. De qualquer forma, a entrevista está no meu canal, para quem quiser assistir. Depois que eu dei essa entrevista pro Brasil 247, inclusive um parêntese, a Daphne fez uma fala infeliz e falsa, dizendo que eu apoiei o golpe em 2016. Eu falei com ela, falei com a Tuxi, depois Daphne fez uma retratação. Na retratação dela, ela e o Mauro deram informações equivocadas também, ao meu ver, infelizes. Falei com Daphne no inbox, Daphne muito gente boa e tal. Conversei com a Tuxi desde a semana passada para voltar no Brasil 247. Até agora o negócio não andou. Se não andar, amanhã vai ter um vídeo meu no canal sobre isso. Minha preferência era não fazer um vídeo no canal e dialogar diretamente com o Brasil 247 sobre a postura da mídia progressista em relação ao governo Lula e esse discurso sobre o golpe de 2016, que é usado de maneira instrumental, porque o petismo não tem nenhum problema com quem apoiou o golpe, haja vista que o vice é Geraldo Alckmin. Mas enfim, a gente debate isso amanhã, se realmente a entrevista no Brasil 247 não andar. Estranhamente não tá andando, coisa curiosa. Enfim. E aí, esse vídeo que circulou muito, o Kim Paim, que é um youtuber, um comunicador da extrema-direita, pegou trechos do meu vídeo para dizer que existe uma crise das esquerdas com o governo Lula, que a esquerda finalmente está acordando e por aí vai. Primeiro, o Kim Paim, veja, ou ele é ignorante sobre mim, ou ele é sensacionalista. Porque ele pegar uma crítica minha ao governo Lula e dizer que o governo Lula está perdendo base na esquerda, parte do pressuposto como se eu, enquanto militante, minha organização política, o PCBR, tivesse sido base do governo Lula em algum momento. Veja, nós somos oposição à esquerda ao governo Lula desde que se constituiu enquanto organização política. Ponto. Ponto. Ah, não, Júnior, mas fez campanha no segundo turno. Fiz, porra. No segundo turno. Tá ligado? Fazer campanha no segundo turno na perspectiva, inclusive, de combater o Bolsonaro e impedir a reeleição dele, não significa adorar o Lula, não significa idolatrar o Lula, não significa nada disso. Inclusive, basta ver o discurso que eu fiz no segundo turno. Em nenhum momento eu disse que o Lula é maravilhoso, que o Lula é ótimo, que o Lula... Por exemplo, eu fiz campanha para Lula no segundo turno e nunca, por exemplo, entrei nesse discurso que Lula é o melhor presidente da história do Brasil. Para mim, não sustenta. Não sustenta. Nunca entrei na lógica de idolatrar o Lula, de ficar... Nada disso. Nada disso. Então, assim, primeiro tem um cinismo aqui do Kim Paim, uma retóricazinha que ou é desinformação, ou ele não sabe que eu sou oposição pela esquerda ao petismo há anos, ou ele quer fazer sensacionalismo pro público dele. Mas aí a gente tem uma questão central, veja. O Kim, ele pega as críticas que eu faço ao governo Lula, e aí eu faço mesmo, vamos gente. E aí você vem com esse discursozinho, ah, não, Jones, as críticas que você está fazendo está sendo usado pela extrema-direita. É muito fácil de resolver, meu parceiro. Basta não querer atacar a aposentadoria dos trabalhadores. Aí eu não faço a crítica. Basta não querer atacar o piso constitucional da saúde e da educação. Aí eu não vou fazer a crítica ao ataque ao piso constitucional da saúde e da educação. Basta não privatizar presídio. E aí eu não vou fazer a crítica à privatização do presídio. Basta não estar usando dinheiro do BNDES para privatizar escola, hospital, posto de saúde, presídio, estrada e tudo que você imaginar. Aí eu não vou fazer a crítica, entendeu? É bem simples. Vocês nunca me viram cobrar do governo Lula um projeto nacional reformista, um projeto revolucionário. Nunca cobrei isso. Nunca. Basicamente, o que eu cobro do governo Lula é que ele cumpra suas promessas de campanha e que ele pare de dar continuidade ao projeto Ponte para o Futuro, apresentado pelo Michel Temer e continuado pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes e os militares. É basicamente isso. Então, se o governo Lula estivesse tentando cumprir suas promessas de campanha e não estivesse continuando a Ponte para o Futuro, eu falaria bem menos do presidente da República. Bem menos. Pode ter certeza disso, percebe? Aí voltando, aí o Kim Paim vai, pega minhas críticas e tenta, a partir disso, aliviar pro Bolsonaro. E aí veja, Kim, ou você é burro, ou você é cínico. Simples e objetivamente. Kim Paim, ou você é burro,
ou você é cínico? Porque todas as minhas críticas à política econômica do governo Lula, em especial o ministro Fernando Haddad, são críticas que são direcionadas porque o Fernando Haddad continua o programa do Paulo Guedes. Então, ou você é burro e não entende isso, ou você é cínico. E eu acho que você é cínico. Por exemplo, o Fernando Haddad quer atacar a vinculação dos benefícios previdenciários ao salário mínimo, né? Congelando as aposentadorias. O Paulo Guedes propôs isso e não conseguiu aprovar. Outro exemplo, o governo Bolsonaro queria avançar na privatização de unidades básicas de saúde, né? Os UBSs, também conhecidos como postinho e por aí vai, não sei o quê. E aí, o governo Bolsonaro foi derrotado. Se vocês colocarem no Google, Bolsonaro diz que não vai mais privatizar o SUS, vocês vão achar a notícia de Bolsonaro desistindo da medida. O governo Lula, com a liderança do Fernando Haddad, está avançando na privatização da atenção primária à saúde e na privatização de UBSs. Então, a minha crítica ao Fernando Haddad é que ele continua o programa do Paulo Guedes. O Paulo Guedes passou 4 anos dizendo que o problema do orçamento brasileiro, das finanças públicas brasileiras, é que o orçamento era muito engessado, com muitos gastos obrigatórios, que era necessário desindexar o orçamento. O que é que o Paulo Guedes, o que é que o Fernando Haddad está propondo? É o programa do Paulo Guedes. É o programa do Paulo Guedes, que é atacar o piso constitucional da saúde e da educação, desvincular os benefícios previdenciários do salário mínimo, mais para frente vai querer atacar também a política de valorização do salário mínimo e, como uma das possibilidades, aprovar uma DRU, uma desvinculação de receitas da União para facilitar ainda mais retirada de gastos obrigatórios prescritos pela Constituição. Então o que o Haddad está fazendo é um programa do Paulo Guedes, de querer desengessar o orçamento, como eles falam, que na prática significa acabar com os gastos obrigatórios garantidos na Constituição para fazer realidade o artigo 6º da Constituição, que versa sobre direitos sociais universais do povo trabalhador brasileiro. A política, por exemplo, de PPPs, parceria público-privada em todo canto, que eu critico, a política sendo tocada pelo governo Lula é a política do Bolsonaro. O Bolsonaro queria privatizar presídio. Atenção! Depois coloquem no Google também, Bolsonaro quer privatizar presídio. Vocês verem que Bolsonaro foi derrotado. Ele queria. O governo Lula está fazendo. Então, tudo, Kim Paim, que eu critico no governo Lula, o governo Bolsonaro estava fazendo. Tudo. Meter PPP em todo canto, atacar piso constitucional da saúde e da educação, atacar direitos trabalhistas, atacar aposentadoria, precarizar empresas estatais, ainda que o governo Lula não tenha a senha tão privatista como o governo Bolsonaro, mas, por exemplo, o Bolsonaro privatizou as refinarias Landolfo Alves, na Bahia, e Isaac Sabá, no Amazonas, e também privatizou a Eletrobras. Segue privatizado, o governo Lula não mexeu. Do ponto de vista da política econômica, entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, a gente tem basicamente continuidades, tirando a parte racional, fascistoide e delirante do governo Bolsonaro, mas o núcleo duro, racional da coisa, há uma continuidade entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Na política econômica, sim, são governos de perspectiva diferente. O governo Bolsonaro era fascistoide, o governo Lula não é um governo de projeto fascista, de contra-revolução cultural, mas do ponto de vista da política econômica é a mesma merda, no essencial. Inclusive, tá lá na minha página do Wikipedia, que eu não sei nem quem foi que fez, mas colocaram lá que eu fui colocado na lista dos detratores do Paulo Guedes. Eu era uma das pessoas com a empresa que o Ministério da Economia do Paulo Guedes contratou, estava monitorando minhas redes sociais. Eu criticava duramente o Paulo Guedes e eu sigo criticando duramente o Fernando Haddad, meu parceiro, porque o nome disso é coerência. Eu fui colocado na lista de detratores do Paulo Guedes porque eu criticava a política econômica dele duramente, porque considerava e considero uma política econômica antipopular, neoliberal, inimiga da soberania nacional e que só serve para deixar mais ricos os grandes monopólios capitalistas. E eu considero que, no essencial, a política econômica do Paulo Guedes, do Fernando Haddad, segue a mesma coisa do Paulo Guedes. Uma política antipopular, neoliberal, antinacional, que serve fundamentalmente para atender os interesses da grande burguesia. Então eu criticava o Paulo Guedes, eu critico o Bolsonaro, porque, para mim, a questão não é figura A, B ou C, não é Chico, Manuel ou Maria. A questão é um debate sobre programa. E no programa, na dimensão econômica, que é o que a gente está conversando aqui, não há diferenças substanciais entre o Paulo Guedes e o Fernando Haddad. Então eu critico ambos. Só que vocês da extrema-direita, vocês são oportunistas. Vocês da extrema-direita são mentirosos. Vocês da extrema-direita, vocês são cínicos. Por exemplo, gente feito Kim Paim,
quer dizer que defende a soberania nacional e ataca o entreguismo do governo Lula. Quer governo mais entreguista que o governo Bolsonaro? O governo entreguista de cabo a rabo. E eu não tô falando de bater continência para a bandeira dos Estados Unidos, não, que isso é peixe pequeno no meio do entreguismo que foi esse governo. Esse governo saiu abrindo tudo da economia brasileira e do Estado brasileiro para os interesses do imperialismo estadunidense e do Estado de Israel. Sabe? O cara não tomou uma medida em defesa da soberania nacional, pelo contrário, esses caras são tão entreguistas, não só da dimensão econômica, como eles odeiam o povo brasileiro. Tudo deles é xingar o povo brasileiro, é atacar o povo brasileiro, é dizer que o povo brasileiro é burro, é deseducado, é preguiçoso, é não sei o quê. Então, assim, a extrema-direita querendo falar de entreguismo do governo Lula, vocês não têm moral nenhuma para falar de entreguismo do governo Lula. Quem tem moral é a gente, é os comunistas, para falar de entreguismo. Vocês são entreguistas. Vai ver o que o governo Tarcísio de Freitas está fazendo em São Paulo? Vai ver o que o governo Zema está fazendo em Minas Gerais? Vai ver o que o Cláudio Castro está fazendo no Rio de Janeiro? Vai ver o que o Eduardo Leite está fazendo no Rio Grande do Sul? Sabe? Tudo governo entreguista, tudo governo neoliberal, tudo governo rendido, entregando patrimônio público de graça para os amigos dos amigos, tudo empresa estrangeira, abrindo a economia às riquezas brasileiras, achando que é o suprassumo receber um elogiozinho do Banco Mundial, do FMI, e nesse ponto o Fernando Haddad não tem diferença nenhuma do Tarcísio. É dois cachorrinhos do imperialismo, um pela extrema direita e o outro de social liberal, sabe? Dois cachorrinhos do imperialismo que fica babando, balançando o rabo, querendo elogio do FMI, querendo elogio do Banco Mundial, de agência de risco. Então, assim, Kim Paim, veja, eu imagino que você não seja burro. Eu imagino, eu espero, eu torço que você não seja burro. Então você é um cínico. Você é um cínico. Não venha não pegar minhas críticas, não. A esquerda, minhas críticas que eu faço pela esquerda ao governo Lula para querer instrumentalizar, não. Porque você representa o bolsonarismo. E o bolsonarismo, ele é entreguista. O bolsonarismo, ele é inimigo da soberania nacional brasileira. O bolsonarismo odeia o povo trabalhador brasileiro. O bolsonarismo odeia tudo que é nacional, tudo que é popular. Odeia o nosso povo, odeia a nossa cultura, odeia nossas expressões de identidade cultural, odeia tudo que compõe o que é a essência do ser brasileiro e é 100% entreguista, de costas, prostrado, de joelho, mamando Israel e os Estados Unidos. Então vocês não representam nada de soberania nacional. Vocês não representam nada de nacionalismo. Vocês não representam nada no interesse do povo. Vocês mantiveram a Petrobras como vaca leiteira do mercado, subindo desesperadamente o preço dos combustíveis, fazendo com que a classe trabalhadora, a classe média, caminhoneiro, taxista, Uber, ficasse pagando a mamata, que era a distribuição de lucros e dividendos da Petrobras, para enriquecer meia dúzia de barão na gringa. Vocês querem falar de entreguismo no governo Lula? Vocês querem falar de liberalismo? Vocês têm que bater palma. Vocês têm que bater palma, porque em muitos aspectos, o projeto do governo Lula que ele está levando a cabo na economia é o projeto que vocês defendem. Então abraça, meu parceiro, que o filho é teu. Porque aqui, comunista tem coerência. Comunista é anti-neoliberal. Comunista é anticapitalista. E aí não importa se a figura gestora do sistema no momento é de extrema-direita, é social-liberal, é de centro, se é do PT, se é do PSDB, se é do PMDB, se é do PSD. Comunista é, por essência, oposição para a esquerda a qualquer governo burguês. Que a gente entende que nenhum governo burguês vai dar respostas estruturais para os dramas da classe trabalhadora e da soberania nacional. Então tente, na próxima vez, não ser desonesto e canalha e querer usar minhas críticas a um governo neoliberal para proteger um governo de extrema-direita também neoliberal. Percebe? Você é um entreguista. E entre você e Fernando Haddad, a diferença é que você não é recebido nos salões dos bancos com louros e cafezinho e um lanchezinho francês do Fernando Haddad é. Mas não tem substância diferencial nenhum. Você é um serviçal dos Estados Unidos e dos bancos igual ao Fernando Haddad. Antes de terminar o vídeo do canal, lembrando que a gente tem um grupo, né, de transmissão lá no Zap Zap, né? Você quer entrar no nosso grupo de Zap, receber todo o conteúdo que a gente divulga e tal, tá aparecendo aqui o QR Code na tela do vídeo e tem na descrição do vídeo nossa lista de transmissão no Zap Zap. Então entra lá, não perde nada que a gente divulga. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.